Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje no Bate-Papo Literário eu tenho a honra de receber Maria João Amado, neta dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Maria João é publicitária, especialista em redes sociais e trabalha como coordenadora de comunicação do Memorial Casa do Rio Vermelho, que preserva e difunde a memória do casal mais amado do Brasil. A casa número 33 da Rua Alagoinhas, no bairro Rio Vermelho, em Salvador, foi o endereço dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai por cerca de 40 anos. Comprada em 1960, a casa recebeu visitas ilustres como Glauber Rocha, Pablo Neruda, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Sartre e Simone de Beauvoir, só para citar alguns. Em 2014, a casa foi toda reformada pela Prefeitura Municipal de Salvador e se transformou no Memorial A Casa do Rio Vermelho. Maria João está aqui hoje para falar de toda a riqueza vivida nos diversos ambientes da casa, com seus mais de 2.000 metros quadrados, incluindo o jardim onde as cinzas de Jorge e Zélia estão depositadas. Maria João, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Eu estou emocionada de ter você aqui hoje conosco. Renata, para mim também é um prazer poder estar aqui com você e com vocês que estão assistindo, falar um pouco dos meus avós, falar da Casa do Rio Vermelho, que é um espaço dedicado, né, à cultura, é um espaço dedicado à literatura e à forma de viver e de bem receber que nós temos na Bahia e da qual meus avós eram grandes nomes, né? Grandes pessoas que faziam isso muito bem. Então, que bom estar aqui com vocês. Maria João, antes da gente começar a falar da casa propriamente dita, eu gostaria muito que você me falasse das suas memórias afetivas com seus avós. Você conviveu muito tempo com eles lá na Casa do Rio Vermelho? Então, a minha casa, a casa que eu nasci, era vizinha à Casa do Rio Vermelho. Então, eu nasci e fui criada ali naquele ambiente. E nós sempre fomos muito próximos dos meus avós, porque a nossa família é muito pequenininha, então, e eles sempre foram pessoas extremamente carinhosas e agregadoras, então eles traziam a gente para perto. Então, quando você fala assim de memória afetiva, eu, por exemplo, lembro da canja de galinha, que era a melhor do mundo, que era a canja de galinha que tinha na casa da minha avó. Eu lembro das histórias, das brincadeiras no jardim, que eu chamava de a floresta, né? Quando eu era criança, a minha floresta. Então, aquela casa, para mim, ela é prenha de memórias afetivas, sabe? É a casa que eu cresci, que eu conheço cada centímetro, eu conheço em cima das árvores, eu subi naquelas árvores todas para tirar fruta, sabe? Hoje, eu estive lá na Casa do Rio Vermelho e a gente está em época de cajá. O chão está cheio de cajá. E eu me lembro que eu levantava a blusa, fazia como uma bolsa com a blusa, enchia de cajá e levava para minha avó fazer suco de cajá para o almoço para a gente. Meu Deus, que privilégio. Então, essas pequenas memórias, né, eu acho que elas fazem da gente quem a gente é, né? Fazem de mim quem eu sou. Eu acho que o que completa a gente como ser humano é essa teia de pequenas coisas cotidianas que formam a gente na infância, na adolescência e até na idade adulta, né? Com certeza. Eu, depois de adulta, morei um tempo com a minha avó, né? Com os meus avós e com a minha avó depois que o meu avô morreu.
Que privilégio, Maria João. Nossa, que maravilha. Vamos falar um pouquinho aqui de Jorge. O Jorge, que era um comunista convicto, ele se divertia ao lembrar que a casa foi comprada com dinheiro do imperialismo americano. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Renata, essa história não é exatamente uma história, não. É o seguinte, ele conseguiu vender os direitos de Gabriela, né, para o cinema, para ser feito uma produção que nunca foi montada. E com esse dinheiro, eles já tinham o plano de vir para a Bahia, eles compraram a casa, que hoje é a Casa do Rio Vermelho. Só que o interessante é que não é uma casa, eles compraram a casa, não é bem assim. Eles compraram primeiro a casa, depois eles compraram o terreno do lado e eles foram botando vários lotes que formam o que hoje é a casa. E um tempo depois eles compraram a casa número 35. Então, o que hoje é a Alagoinhas 33 é a 33 e a 35. Voltando aqui, a Zélia, ela escreveu um livro, né, que chama-se A Casa do Rio Vermelho, que fala sobre as histórias da casa, e ela conta desse desejo que o seu avô, o Jorge Amado, tinha de voltar para a Bahia quando o seu pai e a sua mãe eram adolescentes, com medo já da violência do Rio de Janeiro. E aí, isso aconteceu então no início da década de 60, é isso? Exato. Eles moravam no Rio de Janeiro e o que a minha avó contava pra gente é que naquele tempo tinha chegado a droga na cidade, né? E então ela começou a ficar com muito medo, com os filhos adolescentes, o meu pai e a tia Paloma, e o meu avô resolveu que queria voltar para a Bahia. Aí coincidiu com essa venda dos direitos de Gabriela e eles resolveram vir para a Bahia. Por um lado, é isso. Por outro, é uma grande prova de amor da minha avó. Porque você imagina, ela veio morar numa cidade que era a cidade dele, onde ele conhecia todo mundo, onde ele tinha um passado e ela não. Sim. Então, a partir daí, os amigos dele passaram a ser amigos dela, a vida dele passou a ser a vida dela, né? E aí eles vieram para a Bahia. Para a Bahia. Inclusive, tem um livro que muita gente ainda não conhece, que ele chama Toda a Saudade do Mundo, que são as cartas de Jorge e Zélia, que vem desde o momento do exílio até a construção da Casa do Rio Vermelho. E é muito legal que você consegue acompanhar como foi a construção a construção que foi, na verdade, uma grande reforma, né? Dessa Sim. casa. É muito bonito, vale a pena vocês lerem. Opa! Maria João, e nessa casa eles receberam durante esses 40 anos muitas figuras importantíssimas, né? E no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouco então desses amigos que frequentavam a Casa do Rio Vermelho, ok? Não saia daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber Maria João Amado, neta dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Maria João é publicitária, especialista em redes sociais e trabalha como coordenadora de comunicação do Memorial Casa do Rio Vermelho, que preserva e difunde a memória do casal mais amado do Brasil. E Maria João está aqui hoje para falar sobre a casa que abrigou os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai por cerca de 40 anos e sempre foi um lugar de celebração, de vida e aos encontros. Transformada em memorial, a estrutura original da casa foi mantida, mas os cômodos ganharam um projeto museográfico interessante com vídeos, efeitos sonoros, fotos e exposição de objetos de uso pessoal dos antigos e ilustres moradores. São mais de 30 horas de conteúdo audiovisual sobre o casal, um prato cheio para quem quer realmente mergulhar na vida da família do escritor que representou a Bahia mundo afora. Mas antes de continuar no nosso bate-papo, quero falar do IASIO,
onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASIG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASIG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASIG. Maria João, voltando então, antes da gente começar a conversar, a gente vai passar um videozinho que você nos cedeu, que mostra um pouquinho então da casa, e ele é narrado, eu não tenho certeza, mas ele é narrado ali no início do vídeo pelo Jorge Amado, é isso ou não? Ali é um trecho de um vídeo que fica na sala da casa, que fala das pessoas da Bahia, narrado pelo meu avô, sim. Eu imaginei pela voz, eu falei, acredito que seja. Vamos ver um pouquinho, vamos ver o vídeo então? Vamos lá? Viste a Bahia, escutaste seu doce falar, sentiste seu perfume de mel oriental. Ruas, becos e ladeiras, as novas avenidas, o Pelourinho, o Terreiro de Jesus, as portas do Carmo, agora te pertencem. Nestas salas e jardins da Casa do Rio Vermelho, era possível esbarrar com pessoas das mais diversas procedências. Gente como o Mestre Pastinha, uma lenda da capoeira, ou então o ator Grande Hotel, como os compositores populares Tião Motorista e Riachão, o poeta Vinícius de Moraes e o mestre Tom Jobim. Nossa, que maravilha. Maria João, nesses 40 anos, Zélia e Jorge receberam Caribé, Calazans, Mirabô, Pablo Neruda, Chico Buarque, Sônia Braga, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, entre muitos outros. Como é que era? A casa acho que estava sempre cheia, né, de amigos. Os meus avós eram pessoas extremamente agregadoras. E a cena cultural da cidade parece que se mudou para a Casa do Rio Vermelho, né? Quando a gente começa a citar esses nomes, mas também tinha muito de momentos só a família, não era sempre cheia, como às vezes pode parecer, né? Mas a gente recebia sim, e recebia muita gente. E não só esses nomes, mas muita gente do povo também. Muita gente que tocava na porta, pedia para entrar, queria conhecer. Inclusive, continuou querendo entrar e querendo conhecer até após a morte dos meus avós. E por isso foi feito a Casa do Rio Vermelho, transformado em memorial, para a gente poder abrir as portas para o povo da Bahia, para os leitores de Jorge de Zélia e todas as pessoas do mundo que têm interesse de conhecer e de se aproximar mais. Ô Maria João, a Zélia conta no livro, né, A Casa do Rio Vermelho, um episódio, outro que eu também sou apaixonada é Vinícius de Moraes. Ela conta que ele estava num desses domingos cantando, tocando, e daqui a pouco ele começa a cantar músicas infantis para os netos, né? E um dos netos é você. Você se lembra desse episódio? Ela vai lá e pega um gravador e grava isso, acaba originando o disco e o especial Arca de Noé, né? Você se lembra desse episódio? Então, eu era muito pequena. Eu não lembro do episódio acontecendo, mas eu conheço a história, né? Na verdade, não é exatamente que a partir daí se originou o disco.
mas a minha avó era uma pessoa extremamente astuta. Então ela pegou um gravador e gravou ele cantando, né, as músicas. E tinha um poema que ele tinha acabado de fazer, que era O Vento. E esse poema não tinha ficado registro dele em lugar nenhum depois da morte de Vinícius. E quando o pessoal da Globo, eu não me lembro quem foi a pessoa, mas eu acho que no livro você tem a pessoa com quem ela conversou, que falou que estavam fazendo o especial da Arca de Noé. A minha avó falou dessa fita e conseguiu a fita para eles, e quando eles ouviram, eles encontraram essa gravação do Vento, que não existia, e eu estou querendo lembrar quem foi o grupo que gravou, se foi o MPB4. Eu acho que foi MPB4, eu me lembro. É um especial que eu acho que eu já vi umas 15 vezes, mas com certeza é o MPB4 que gravou O Vento. Eu acho que foi o MPB4. E aí eles musicaram e fizeram a versão que a gente conhece. O que é interessante é que no livro aparece o Vinícius recitando o poema, e aí ele dedica, né, para o Bruno e para Maria João, que eu era pequenininha, e aí a minha avó fala, e para Marianinha? Ele fez, para Marianinha também, que eram os netos que já tinham naquele tempo, né? Sim. E é interessante porque é um disco que volta e meia alguém recupera ele e bota para as crianças, porque é muito bom, né? São músicas de qualidade, e de vez em quando algum amigo me liga que o filho ouviu e viu que era dedicado a mim, e eu fico com muita importância e muita moral com o filho dos amigos. Bom, esse disco lá em casa é tocado sempre para os meus filhos, eles conhecem, está passando de geração a geração. Espero que passe para os meus netos também. Tá vendo? Se eu fosse na sua casa, eu ia ter a maior moral com seus Nossa, filhos. com certeza! Ô Maria João, e de quem que foi a ideia, a excelente ideia de transformar a Casa do Rio Vermelho em memorial? De minha avó, de Dona Zélia. Que bacana, eu não sabia. A ideia foi dela, foi um sonho dela que infelizmente ela não conseguiu ver pronto, mas graças a Deus a gente conseguiu levar, a gente conseguiu inaugurar, e é na memória dela, porque realizar um sonho da minha avó, para mim, é uma honra e uma alegria sem tamanho. Zélia morou na casa até falecer? Não, ela morou na casa até 2004. 2004 ela se mudou. Aconteceu o seguinte, a minha avó estava com alguns problemas pulmonares, e a Casa do Rio Vermelho, além de ser uma casa muito grande e uma casa antiga, é uma casa toda de telha-vão, então ela tem muita umidade. Quem mora em casa sabe que não é igual a morar num apartamento, né? A casa tem uma série de necessidades próprias, né, do espaço. E a gente começou a tentar convencer minha avó a mudar, e ela não queria. Uhum. Ela achava que quando ela morresse, quando mais para frente, que a gente faria o memorial. E aí teve, nesse ano de 2004, o dia 10 de agosto, que era o aniversário do meu avô, coincidiu com o Dia dos Pais. É uma data que de vez em quando coincide. E a gente abriu a casa para quem quisesse ir visitar. As pessoas fizeram a inscrição através da Fundação Casa de Jorge Amado e foram conhecer, e a gente teve casa cheia durante todo o dia. Não parava de chegar gente. Nesse dia tiveram algumas cenas interessantes. Teve um senhor que nem fez a inscrição, mas ele chegou cedo. Ele acordou de manhã, ele morava em Alagoinhas, que é uma cidade do interior, aqui próxima de Salvador. E leu no jornal que naquele dia a Casa de Jorge Amado ia estar aberta, e ele chamou o filho e disse, eu quero de presente de Dia dos Pais e conhecer a Casa de Jorge Amado. Que máximo. E quando terminou a visita,
Ele sentou na escada da frente da casa, começou a chorar e disse: agora eu já posso morrer, eu realizei meu sonho. Que lindo, nossa. Eu imagino o quanto de histórias que não deve ter. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu gostaria que você então contasse pra gente um pouquinho da estrutura da casa, tá bom? Tá bom. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber Maria João Amado, neta dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Maria João é publicitária, especialista em redes sociais e trabalha como coordenadora de comunicação do Memorial Casa do Rio Vermelho, que preserva e difunde a memória do casal mais amado do Brasil. E Maria João está aqui hoje para falar sobre a casa que abrigou os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai por cerca de 40 anos e sempre foi um lugar de celebração e vida e aos encontros. E durante esse período, eles receberam muitos amigos e colecionaram diversas histórias e obras de artes, que seguem expostas pelas paredes e cômodos da casa. Maria João, fala pra gente então um pouco como é que foi essa transformação da casa em memorial. Olha, nós tivemos uma sorte enorme de ter como curador o Gringo Cardia, que é genial. Então, nós temos 17 espaços expositivos na casa e nesses espaços a gente conta uma história, a gente conta quem é Jorge Amado, a gente conta quem é Zélia Gattai, mas a gente não fala exatamente do escritor, a gente fala do ser humano. Sim. Porque casa é aquele lugar, né, para a gente mostrar a faceta mais íntima. A Renata estava me falando que ela está lendo A Casa do Rio Vermelho, de Dona Zélia, e quem lê os livros de Dona Zélia já acaba criando uma intimidade muito grande, porque a forma dela escrever, ela traz o leitor para muito próximo. Então, o leitor sente como se conhecesse ela, e Sim. Conhece mesmo, né? Porque conhece facetas que só conhece quem está perto. E com esse projeto expositivo do Gringo, as pessoas conseguem ter uma noção dessa dimensão de quem é Jorge, de quem é Zélia, que são as pessoas mais generosas que eu conheci na vida. Eu imagino que sim. E a casa ficou fechada agora durante a pandemia. Vocês pretendem abrir ainda esse ano? Como é que vocês pretendem fazer? Renata, a gente não tem uma data de abertura ainda, mas com certeza a gente vai reabrir, a gente está esperando. Agora, aqui na Bahia, tá o que eles estão chamando de terceira onda, eu acho que é uma segunda onda que ainda não diminuiu, mas voltou a subir o número de ocupação de leitos, né? E o governo está bastante preocupado com o São João, que é uma época muito importante para o Estado, onde as pessoas viajam muito e se encontram. Então, a gente está aguardando uma liberação para a gente poder voltar a funcionar. A gente estava funcionando, seguindo todos os protocolos, né? A gente estava funcionando só com 20% da capacidade do museu, mantendo um distanciamento, sem visita guiada, mas mesmo assim, esse momento é muito delicado e por isso a gente está fechado. Eu estou imaginando e sonhando em reabrir o museu no dia 2 de julho, que é o dia do aniversário da minha avó. Bah. Mas isso é um desejo meu, só isso. Não é uma data que as pessoas podem esperar, então pronto, dia 2 de julho vai ser aberto, não é.
É só o meu desejo, porque eu acho que ela merece. Ai, tomara que desse certo. Nossa, ia ser um sonho. Ô, Maria João, para a gente terminar, é uma pena que o programa está terminando, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos sapos e dos gatos de Jorge Amado, né? Que ele tem várias histórias aí com os gatos, que ele colocou o nome dos personagens, que é o Nassib, a Dona Flor, que não era bem dona. Conta pra gente um pouquinho, pra gente terminar o programa. Então, os meus avós eram doidos por bicho, tá? Eles dois adoravam ter animais em casa. E os animais, eles eram batizados muitas vezes com nomes de personagens, mas não só de personagens deles, de personagens da literatura. Por exemplo, o meu avô tinha uma pug que era Capitu, porque ela tinha olhos de ressaca. O macho era Mr. Pickwick, em homenagem a Dickens. Né, ele teve uma época, alguns patos que ele chamava de os irmãos Karamazov, teve a Dona Flor, teve o Vadinho. Então, os animais, eles vêm homenageando, né, personagens de literatura. E a Dona Flor era macho, pessoal, mas quando descobriu já não dava mais para mudar o nome, tentaram muito, mas não conseguiu. Eu me lembro muito da Capitu e do Picuíque, que a gente chamava de Picuco, que eles, além de nome, têm apelido. Que legal, gente. Ai, Maria João, tá terminando, que pena. Olha, eu faço votos que vocês consigam reabrir a casa, então, no aniversário de Zélia. E assim que passar essa pandemia, eu vou querer ir aí para conhecer a casa, que eu não conheço ainda, porque ela foi inaugurada, acho que uns anos depois que eu estive aí na Bahia. E para conhecer vocês, eu quero conhecer a família Amado. Nossa, e como? A gente te aguarda aqui, Renata. Venha, você é muito bem-vinda. Vocês também que estão assistindo, venham conhecer a Casa do Rio Vermelho, vocês são todos bem-vindos. A cidade de Salvador, ela está uma cidade linda, cada vez mais cultural. Nós temos museus excelentes para quem gosta desse turismo de museu. Para quem não gosta, nós temos praias, nós temos festas de largo. A Bahia é uma festa. É, Bahia é tudo de bom. Obrigada. E como diria meu avô, a Bahia se leva na cabeça. E para a gente no memorial, se for de paz, pode entrar. Obrigada, Maria João. Muito obrigada mesmo, viu? Tudo de bom e espero conhecê-la em breve. Por favor, também estou aguardando. Tá bom. E eu conversei hoje com a coordenadora de comunicação do Memorial Casa do Rio Vermelho, Maria João Amado. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo.